E agora eu quero convidar toda a igreja, todos os irmãos, a abrirem as suas Bíblias no capítulo 13 de João, Evangelho de João. Amém? Você que ainda não compartilhou esse culto, eu quero convidar você a mandar para os seus amigos, para os seus familiares. Irmãos, nós temos tido testemunhos muito bons a respeito de muitas pessoas que estão sendo alcançadas agora por causa dessas transmissões que nós estamos fazendo, não é? Pessoas muitas vezes que estavam com depressão em casa, que estavam afastados da igreja, e nesse tempo estão sendo alcançados. Pessoas que não costumavam ir à igreja, estão agora sendo igreja a partir desses dias. Então, deixa Deus te usar. Nós não estamos interessados em visualizações de uma live, não é esse o nosso interesse. Nós estamos interessados em alcançar corações. Amém, meus irmãos? Então, se permita ser usado pelo Senhor. Vamos lá? João capítulo 13. O Senhor tem uma palavra muito boa para a gente nessa noite, no Evangelho de João. O irmão que achou, diga: achei. Quem não achou, não adianta falar nada, que eu não vou te ouvir, mas espera aí mais uns instantes. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, lemos assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Vamos pedir que Deus nos fale poderosamente, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Estenda suas mãos aí na minha direção, libera uma palavra sobre esse momento de mensagem. Escuta a oração do teu povo, meu Deus. Nós concordamos, estamos em unidade nesse momento, pedindo que o teu Espírito fale às igrejas. Eu peço não só por mim nesse momento, não só por essa igreja reunida, espalhada, meu Pai, mas eu peço por cada congregação que nesse momento está levando a tua palavra para algum coração. Que o Senhor fale, meu Pai. Assuma totalmente os púlpitos dessas igrejas, meu Pai. Reina de maneira completa no coração de cada um desses ministros, em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo fale na noite de hoje a todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um momento que eu gosto muito na vida de Jesus, um momento que a gente pode observar como ele se movia bem como mestre. Ele é chamado por muitos como mestre por excelência. Eu fui professor de ensino médio durante muitos anos, e eu já era, antes de ser professor, e continuo sendo chamado para ser mestre nas Escrituras.
nos dons ministeriais eu me movo como mestre. E eu olho para a maneira de Jesus ensinar e particularmente eu me encanto, porque ele era fera, ele é fera, né? Fantástico, maravilhoso, em todas as modalidades de ensino. Você vê ele pregando de forma espetacular para multidões, você vê ele gritando, elevando bastante a voz, ao mesmo tempo você vê em alguns momentos ele falando de forma tranquila. E aqui é um dos vários exemplos que a gente vê Jesus ministrando de forma dinâmica, no sentido daquele que a gente faz das nossas células nas casas. Ele faz uma dinâmica mesmo com os seus discípulos. Ele faz um momento de lavar os pés dos seus discípulos, e aquilo não é gratuito, aquilo é para ensinar, para passar uma mensagem de uma forma bem lúdica e de uma forma que iria ficar para sempre gravada na mente, nos corações de cada um desses discípulos e de nós que lemos esse texto visualizando aquilo que estava se passando. Jesus queria ensinar para aqueles discípulos que eles não deveriam se colocar numa posição autoritária sobre aqueles que eles tinham autoridade. Ele explica esse gesto nos versículos seguintes, dizendo: vocês me chamam de mestre, eu sou, mas olha o que eu estou fazendo com vocês. Vocês entenderam? Vou explicar. Eu lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Tudo aquilo que ele já vinha ensinando na forma direta de ministração por palavra, que o maior será o menor, que a gente tem que servir uns aos outros, não importa a estatura que você acha que tenha. Agora ele vai lá e de maneira muito clara, ele mostra para os seus discípulos: eu sou mestre sobre vocês, mas olha o que eu estou fazendo, o trabalho mais baixo que tinha ali naquela casa. Mas meus irmãos, Jesus ele não estava só ensinando esse pedaço, por isso que a gente não leu até o final, a gente parou ali nos primeiros versos, porque o Senhor tem para a gente nessa noite uma mensagem específica, nessa primeira parte, no momento em que ele estava fazendo, porque Jesus faz da seguinte forma: cada oportunidade de convívio com os seus discípulos, ele vai mostrando um detalhe, uma coisa, outra, que a gente pode aprender. Ele fez isso com os discípulos e ele faz isso com a gente no dia a dia. Você caminhando com Jesus, você percebe que alguma coisa estranha está acontecendo no seu dia, e de repente você pergunta para Deus: o que isso representa? E Jesus começa a ministrar pelo Espírito Santo no seu coração, que nada daquilo foi à toa. Existe um ensino dinâmico, existe uma situação da vida que está sendo exposta naquele momento. Então, que mensagem é essa? O que é que ele tem para nos dizer em cima disso? Eles estão ali no culto de ceia, eles estão ali celebrando a Páscoa, e Jesus de repente ele levanta da ceia, ele tira, algumas traduções vão falar a veste por cima, outras vão falar a capa, ele tira aquilo, e ele pega uma toalha, enrola, e ele enche uma bacia de água, e ele começa ali a baixar e lavar os pés dos discípulos, até que ele chega num discípulo chamado Pedro. E Pedro, ele estranha, ele fala: o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus fala para ele: olha, você pode não entender agora, mas vai chegar o momento que você vai entender. Irmãos, se identifique com Pedro. Eu ia falar assim: eu me identifico com ele, mas eu quero convidar você a se identificar, porque às vezes a gente acha que sabe demais, e a gente vê as coisas acontecendo, e a gente acha que entende o que está se passando. E nesses dias, por exemplo, onde a gente ouve muitas informações de um lado para o outro, e muita gente mentindo de todas as esferas ideológicas, tentando usar o povo de Deus de massa de manobra de todas as formas imagináveis, é importante a gente entender que Deus está agindo, e tem coisa que a gente não entende agora, tem coisa que a gente é meio lerdo mesmo para entender, e a gente só vai entender lá na frente. E Jesus fala para ele: você não entende agora, mas vai chegar o momento que você vai entender. E Pedro se recusa, e ele fala: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E aí Jesus dá um corte nele e fala assim: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro: entendi, é um tipo de ato profético, uma dinâmica, alguma coisa que ele está fazendo. Então já que é assim, Jesus, lava minha cabeça e meus braços, Jesus. Não, meu filho, você
já tomou banho. É só os pés agora. Vocês já estão limpos. Quem já tomou banho já está limpo. Vocês já estão limpos, menos um. Opa, que mensagem é essa? Ele estava falando que um deles não tinha sido limpo. Então, para analisar a situação. A pessoa tomou banho, ela já foi purificada. Só que eles andando, eu quero que você imagine o contexto da época. As pessoas não tinham o hábito de andar com calçado fechado, nem existia naquela época. Eles andavam com sandálias. Como eram as ruas? Tinha calçada, tinha asfalto, tinha pavimentação? Não, meus irmãos. Não existia essas coisas. Era terra o tempo todo, de regiões desérticas e com estrume de animal à torta e à direita, para todo lado. Como eram as casas? As pessoas entravam nas casas, elas precisavam higienizar os pés, e não era com álcool em gel, era com, como é que a gente vai dizer, com a lavagem dos pés aqui, do jeito que Jesus estava fazendo. Então, quando alguém chegava na sua casa, algum servo, algum empregado, ou às vezes até escravo, ia para lá fazer esse tipo de serviço, botar a mão na sujeira e lavar os pés das pessoas. Então, o que está acontecendo aqui nesse texto? Jesus está dizendo, vocês já estão limpos, mas existe uma parte que a gente precisa estar sempre fazendo. Que parte é essa? Precisa ser dado manutenção na limpeza que vocês tiveram. Lavar os pés, nesse contexto que Jesus está falando, vocês estão limpos, mas nem todos. Quem já tomou banho não precisa lavar o corpo inteiro, mas só os pés. Tem a ver com a manutenção que você dá numa limpeza que já foi feita. Isso é, meus irmãos, sobre a nossa vida espiritual. Entenda que esse banho tem a ver com a gente ter nascido da água e do Espírito. No momento que nós recebemos a Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós que éramos injustos, nos tornamos justos. Isso não tinha acontecido ainda com um cara chamado Judas. Mas aquelas outras pessoas já tinham sido purificadas. 2 capítulos mais para frente, em João capítulo 15, Jesus vai usar outra figura para explicar para eles. Vai falar que Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas. E ele diz, a vara em mim que não dá fruto, ele corta. Mas aquela que dá fruto, ou seja, aquela que tem vida, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E ele diz o seguinte, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Está conseguindo entender? Existe um momento na sua vida que você precisa receber a Cristo como seu Salvador. Eu recebi a Cristo com 4 anos de idade. E eu queria que cada um lembrasse, você que um dia aceitou Jesus, que você pensasse quando foi que isso aconteceu. O momento que a gente aceita Jesus, nós somos sim purificados por Ele. Mas existem manutenções que Deus vai ministrando ao longo da nossa vida, para que a gente não se suje. A gente convivendo nesse mundo de sujeira, meus irmãos, volta e meia, a gente vai recebendo essa sujeira, e não só isso. Algumas mentiras que foram plantadas no nosso coração desde lá da infância, programam a gente para agir em determinadas condutas que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para nós. Então, do momento que nós tomamos o nosso banho pelo Espírito Santo de Deus, somos batizados por Ele, para frente, várias vezes, o Senhor Jesus quer nos lavar os pés. Eu me lembro, há um tempo atrás, um amigo meu estava fazendo a seguinte comparação, o pastor Johnny Daly, mora aqui no nosso bairro, ele me falou o seguinte, a vida da gente é igual caixa d'água. Você já viu como é que é a caixa d'água? Você olha, só está entrando água limpinha. Você sobe lá na caixa d'água e observa aquela água límpida, transparente, mas existe uma recomendação que de 6 em 6 anos você tem que subir no telhado e você tem que limpar, 6 em 6 meses. 6 em 6 meses você sobe no telhado e vai limpar a sua caixa d'água. E aí, algumas pessoas, como eu, por exemplo, não vão de 6 em 6 meses.
E quando desconfia que a água está com gosto esquisito, lembra que existe isso lá no telhado. E é mesmo. Irmãos, mesmo com intervalos curtos, se você subir no seu telhado e observar a sua caixa d'água, você vai reparar um lodo sendo formado ali debaixo. Uma sujeira que você não sabe de onde vem, porque você olha, só tem água limpa caindo. A nossa vida, ela é assim. A nossa vida é desse jeito. Porque a gente está recebendo, ao mesmo tempo que a gente está recebendo coisas de Deus, a gente está caminhando nessa terra. E a gente acaba recebendo coisas de todos os lados e reproduzindo certos comportamentos. Então, presta atenção, igreja do Apocalipse. Apocalipse 22, se não me engano, verso 11, que vai dizer o seguinte: continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Essa palavra é liberada sobre a igreja, meus irmãos, logo depois do seguinte verso que diz: o tempo está próximo. Quanto mais nós nos aproximamos da vinda do Senhor, mais forte essa palavra aqui se torna para a gente. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Que legal, o santo continue a santificar-se, ele não é santo. Nós somos santos. Quando o Novo Testamento usa a palavra santo, não está usando no sentido que a Igreja Católica desenvolveu depois. Se você vê no Novo Testamento, você vai perceber que estava todo mundo vivo e os santos precisavam ser santificados. Os santos são aqueles que foram declarados santos por Deus, ou seja, separados para Ele. Eram os irmãos da igreja. O santo continue a se santificar. Esses dias que nós estamos vivendo, nós estamos experimentando isso de forma mais acelerada. É aqui que o Senhor quer nos levar. Ele quer lavar sim os nossos pés e cada sujeirinha ali debaixo da unha que você carrega há muito tempo e você não tem dado às vezes tanta importância. O Senhor Jesus quer purificar isso de você. Ele já te lavou. Você já tem sido lavado pela palavra que Ele te deu, você foi batizado nas águas, mas meus irmãos, existe um processo de continuidade, existe um processo de manutenção da santidade, existe um processo de constante santificação. É isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, para que a gente abra a mente e se permita aproveitar o máximo disso que Ele está fazendo. Entenda que como se dá esse processo de santificação. Perceba que Jesus, Ele abaixa, Ele se aproxima e Ele toca os seus discípulos. E é algo que Ele faz com as suas próprias mãos. Você sabe o que isso ensina para a gente, meus irmãos? Que a limpeza que Ele quer fazer em nós tem a ver com a intimidade e com a proximidade que nós temos dEle. Olha que coisa linda, meus irmãos. Essa semana o irmão Edson me mandou um vídeo que era uma entrevista de um dos nossos irmãos da igreja perseguida em um determinado país do mundo, e o pessoal da agência Mais, se não me engano, estava entrevistando esse irmão e perguntando para ele como é que eles faziam para suportar tanto sofrimento. Irmãos, são países que, se descobrirem que você e sua família são de Jesus, eles vão matar o seu filho na sua frente para ver se você nega Cristo, e vão fazer todo tipo de tortura para ver se você nega Jesus. E a resposta que esse irmão deu foi o seguinte: nós aguentamos porque Jesus está conosco. E ele começou a fazer a seguinte comparação: a religião que ele tinha antes acreditava em Deus, mas Deus lá nessa religião não era pai. Deus é uma figura mais distante, é uma figura muito acima, e é uma figura que está ali para punir a humanidade, para agir como Deus, mas como alguém distante. De repente ele conheceu Jesus, e o que Jesus nos diz? Ele fala que se alguém o ama e obedece, os seus mandamentos, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Jesus vem morar dentro da gente. A gente dizer isso num país cristão é banal. E eu falar uma coisa de uma grandiosidade tão imensa como essa,
de Deus morar dentro de uma pessoa, de ter proximidade, ter intimidade, é uma coisa que as pessoas está normal. Eu já vi bandido falar isso. Não, porque eu tenho Cristo no coração. As pessoas mais ímpias, mais malucas aqui no Ocidente se declaram cristãs, que pregam maldades de todo tipo e que praticam maldade de todo tipo, dizem, não, eu carrego Jesus. E aí as pessoas acham que isso é simplesmente uma conversa, uma religião. Queridos, Jesus não é um amigo imaginário, ele está vivo. E quando você tem um entendimento disso, se relaciona com ele, considerando que é real, é verdade que ele mora dentro de nós, de todo aquele que de fato recebeu a ele, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, que nasceu do Espírito. Queridos, a gente vive coisas muito doidas. E ele purifica a gente sim, assim, ó, na intimidade, na proximidade. Você se aproxima dele e ele vai agindo. Vou dar um testemunho para vocês, algo que aconteceu comigo hoje de manhã. Eu vim para cá, para o templo, para me preparar para hoje à noite, para perguntar para Deus, já vim orando durante a semana, qual era a mensagem que ele iria ministrar nessa noite, que ele gostaria que eu entregasse para a igreja nessa noite. E Jesus mora dentro de mim. Então eu pergunto para ele, e a voz que eu escuto não é uma voz de fora para dentro, é filho meu, eis que te digo. Nada contra, ele é soberano, ele fala de tudo quanto é jeito. Mas ele fala em nós, de dentro para fora. E isso é tão sutil, que às vezes pode se confundir, principalmente quando você é crente novo, com os seus próprios pensamentos. Tanto é que para Pedro ele virou e falou assim, Pedro, isso que você falou aí, hein, não foi nem carne e sangue que te revelou, não veio de você, mas o meu Pai do céu que revelou para você. Por quê? Porque quando é de dentro para fora, você pode acabar se enganando. E às vezes até crente mais maduro mistura as coisas mesmo. Mas Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que aconteceu? Eu estava aqui perguntando para Deus, e Ele foi me levando de um texto para o outro. E eu parei num texto que foi o Salmo de número 101. E aí o Senhor falou algo comigo. E para você entender o que Ele falou comigo, deixa eu te contar uma coisa errada que eu fiz durante a semana. Posso confiar em você? Então tá bom. Eu estava assistindo algumas séries, tinha tempo que eu não parava para assistir uma série, né? Na correria do dia a dia, eu parei para assistir uma série. E pensa numa série bem feita, pensa numa série legal, sabe aquela assim que acaba um episódio, já começa o próximo, você quer continuar vendo, que te prende. E eu fiquei naquela, e fui assistindo um, e fui assistindo o outro, e tinha umas coisas meio pesadas, mas beleza, o geral da série compensava, e a palavra diz pra gente reter o que é bom, provar de tudo e reter o que é bom, e chegou num episódio, que a série começou a fazer críticas à religião. Mas ela não se prendeu simplesmente na crítica à religião. Ela começou a atacar o cristianismo e o modelo de divindade do cristianismo, falar contra a concepção que nós temos de Deus. E ela começou ali antes era um subtexto político muito bem elaborado, de repente ali naqueles momentos começou a ter pregação descarada a favor de pecado, fazendo apologia a favor do sexo fora do casamento, sexo entre solteiros, e detonando com o cristianismo, com a igreja, com a porção de coisa. E eu fiquei muito revoltado vendo aquilo. Por quê? Porque o reino das trevas, ele tomou conta das artes, por omissão da igreja, por ignorância da igreja, por dizer que essas coisas são do diabo. Nós não enviamos missionários para serem músicos lá fora, nós não enviamos missionários para serem artistas, porque o artista se converte, a gente manda eles saírem de lá, ao invés de a gente discipular eles para ficarem lá e tomarem conta, influenciarem e mostrarem a cosmovisão de Deus, do reino de Deus. E o que aconteceu? O reino das trevas expõe a sua cosmovisão e contamina a nossa juventude. Eu fiquei muito bravo com aquilo, e eu continuei vendo a série, e falta um episódio para eu terminar. E o penúltimo episódio acabou daquele jeito, meus irmãos. E olha o que o Salmo 101 falou para mim.
Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E aí o que a gente faz numa hora dessa, né? Eu sou pastor, eu preciso conhecer todas essas coisas até para orientar a juventude. E aí o texto seguinte diz o seguinte: não quero conhecer o mal. Meus irmãos, o salmo tinha começado tão bonito, falando: eu desejo a tua vinda, quando é que o Senhor vai vir ao meu encontro, algo assim dizendo, sou eu mesmo, estou aqui desejando a vinda de Jesus. Aí veio, pá, 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 só apanhando. E aí, para piorar a minha situação, ou melhorar, o texto continua dizendo o seguinte, é Davi falando essas coisas, mas a gente sabe que o reinado davídico, ele representa profeticamente o reinado do Messias, o reino dos céus. E ele diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Irmãos, eu estava ali pedindo a Deus para eu servi-lo, para eu ser útil, para Ele falar através de mim. E aí Ele me mostra: eu estou procurando quem é reto. Eu estou procurando para me servir, estou procurando na terra os fiéis, para habitarem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. E aí, irmãos, eu fiquei aqui a manhã inteira apanhando, porque eu ia para outro texto, eu perguntava para o Espírito Santo qual texto que era, ele mostrava outro e eu levava outra pancada. Esse mesmo Salmo 101 falava a respeito da gente ansiar, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Porque a gente fica tentando diminuir o nosso pecado, né? Não, mas é só isso. Ah, mas é só isso. Ele quer lavar os pés. É o dedinho que está sujo, meus irmãos. Você já tomou banho, é verdade. Você já é salvo, você já é um servo. Mas o dedo continua sujo, porque você andou nesse mundo sujo. Está conseguindo acompanhar? Está conseguindo entender? Então você vem na proximidade, vem na intimidade, e Ele está vivo. Irmãos, a possibilidade de você entrar na Bíblia aleatoriamente, se fosse uma coisa da cabeça da gente, e acertar com o que a gente vive, é muito baixa. Um exemplo disso é quando gente que não tem o Espírito Santo vai para a Bíblia. O que eles fazem? Eles começam a pegar a lei lá do Antigo Testamento para um povo daquela época, que nem o povo depois tinha que seguir aquilo. Eles pegam aquelas coisas e começam a usar a Bíblia para atacar as pessoas. E quando você olha para a Bíblia como a carta do pai para os seus filhos, a Bíblia não é janela para você olhar para a vida dos outros, a Bíblia é espelho para você olhar para a sua. É Jesus falando com você, Ele é a palavra, Ele é o Logos de Deus. Então, quando você está próximo dEle, quando você se propõe a buscá-lo, quando você está em intimidade com Ele, quando Ele está realmente próximo de você, o que Ele faz? Ele vai limpar a sujeira que está lá debaixo do dedão. Ele vai limpar aquela sujeira que você não vê problema nenhum, mas está ali debaixo da unha e vai dar ruim daqui a pouco, vai encravar a sua unha. E você não está dando importância para ela. Mas ela está ali. Eu fiquei apanhando a manhã inteira e lá perto do meio-dia ele me mostrou. A pregação está aqui em João 13. Mas antes eu quero lavar você. Acontece muito, tá, meus irmãos? O pregador, antes de passar a mensagem, ele recebe a mensagem, ele aplica a mensagem. Normal. Então a gente precisa ter, primeiramente, intimidade. Mas tem outra coisa que precisa acontecer, que é permissão. Você percebe que Pedro vira para Jesus e fala que Jesus não vai fazer isso, e Jesus responde para ele: se você não me deixar limpar você, você não tem parte comigo. Jesus não pega a cara dele ou o pé dele na marra, né? Dá um golpe de jiu-jitsu, joga ele lá, vem cá, eu vou lavar seu pé assim, toma moleque, vira homem. Jesus não faz isso com ele. Jesus simplesmente explica para ele. Isso é importante a gente entender. Permissão. Então, o que essa permissão mostra para a gente? Presta atenção. Primeira coisa, quem vai fazer é Jesus, não é você. Você permite que Ele faça alguma coisa, e Ele é que vai fazer. Irmãos, isso é libertador. Por que é libertador? Porque não é na nossa força. Quem vem de religião por aí,
às vezes aceita Jesus e pensa que a santidade vai ser na sua força, e não é na sua força. E pensa que se ficar com medo, ou se sentir muita culpa, vai conseguir parar de pecar, ou se sentir remorso pelo que fez, vai parar de pecar. Irmãos, a experiência mostra pra gente, tanto a minha pessoal, quanto na vivência de anos e anos cuidando das ovelhas de Jesus, que a pessoa pode estar com o medo que for, isso não impede ela de aprontar. Irmãos, quantas vezes a pessoa está ali fazendo uma coisa errada, ela sabe que está errada, ela está assim, meu Deus, Deus vai me jogar um raio na cabeça a qualquer momento, mas ela continua fazendo. Você sabe por quê? Porque Deus está distante, para ela não há intimidade, para ela não há proximidade, para ela não há permissão. Agora, quando ela entende que Deus é que vai fazer isso, não é o medo, o perfeito amor, ele lança fora o medo, é a intimidade com Jesus, é você estar ali com a consciência tão forte que você carrega ele dentro de você, que ele não só, como Jesus disse para os discípulos, hoje o Espírito está convosco, mas ele estará em vós. Ele não está só com você, ele está dentro de você. Como é que peca numa hora dessa? Você começa a pecar e algo já te mostra, é de dentro para fora. Não é pelo medo, não é pela culpa, não é pelo terror religioso, não é pela disciplina. Tem gente que quer lutar contra o pecado se torturando, se autoflagelando. Não é assim. Nenhuma dessas coisas, você tentar seguir uma lei, um monte de disciplina, essas coisas não vão fazer com que você seja limpo. É Jesus que pega a toalha, amarra na cintura, abaixa e vai procurar a sujeira que está no seu pé, mas primeiro precisa de uma coisa chamada permissão. Ele que vai fazer, mas precisa da sua permissão. Irmãos, saiba que nem ele, nem o diabo são capazes de obrigar você. A Bíblia diz que não existe tentação nenhuma nesse mundo que não seja humano. Todas elas estão dentro da sua capacidade. Você não pode virar para Deus e falar assim, foi acima das minhas forças. Não tem condição, porque Deus é justo. A Bíblia afirma isso. Então todo tipo de tentação que a gente vive, Satanás não pode fazer nada para obrigar você. Ele chega e coloca a tentação imensa na sua vida, pega a sua principal fraqueza, arma toda uma situação, move uma porção de servo dele para poder fazer você pecar, e na hora que você vai pecar, você vira e fala, não vou fazer isso aí não. O que ele vai fazer? Sentar e chorar, meus irmãos. O diabo senta e chora, só isso. Por quê? Ele não pode tocar na sua vontade, porque a sua vontade é algo precioso para Deus. Ele te fez um ser livre, e é por isso que Ele mesmo não obriga você. Se você quiser, você pode entrar em intimidade com Ele, você pode entrar em relacionamento com Ele, meus irmãos, mas você não vai ser obrigado por Ele a nada. É por isso que a gente tem tanto crente enfraquecido no meio das igrejas, porque quer lidar com as questões espirituais de forma meramente religiosa. Não vai prestar. As pessoas do tempo de Jesus já faziam isso, pegavam a lei, que era um tipo de tutor para dar uma noção de certo e errado até a vinda de Jesus, e tentar seguir aquilo ali à risca. Ninguém consegue ser justificado, ser santificado por meio disso, mas é com o toque de Jesus. O quão real Ele é para você? O quão real é a pessoa de Jesus na sua vida? Porque às vezes a gente tem essa noção, meus irmãos, mas a gente não age como se tivesse. Eu me lembro, quando eu era adolescente, uma senhora falou para minha mãe que, em determinado momento que ela estava vivendo, a minha mãe perguntou para ela se ela estava orando, se ela estava buscando a Deus, e ela falou o seguinte, eu não estou não, ela está muito atribulada mesmo, né? Mas quando dá 6 horas, toca lá a Ave Maria, eu vou lá e faço o sinal da cruz com a mão, e Deus sabe que eu lembrei dele.
Deus sabe que você lembrou dele. Que casamento é esse? Você que é a igreja de Jesus, não você que vai à igreja, você que é a igreja de Jesus, é noiva de Cristo, ou como diz lá em Efésios, esposa dele. Que casamento é esse, pelo amor de Deus? Imagina uma mulher que não conversa com o marido. Imagina uma mulher que, 6 horas da tarde eu virei para ele e fiz um sinal da cruz. Meu marido sabe que eu lembrei dele. O marido vai olhar, cruz credo, lembrei mesmo. Todo dia a mulher faz sinal da cruz para mim. Às vezes, meus irmãos, eu sei que é uma situação estranha, né, e extrema. Mas será que a gente não faz algo parecido com isso? Será que às vezes o nosso horário de oração devocional com Deus se transformou em algo mecânico simplesmente por disciplina, para a gente poder dizer, Senhor, estou aqui, lembrei do Senhor, estou repetindo aqui esses motivos de oração igual uma reza, alguma coisa assim? Quando é que se perdeu a intimidade e o toque? Porque para você ter parte com Ele, Ele precisa lavar os seus pés. O Senhor, na última quarta-feira, acho que foi, Ele nos deu uma palavra sobre adoração. Adore em meio ao caos. Você sabe por que isso? Eu terminei a mensagem dizendo para os irmãos, não é porque Ele quer receber uma adoração, Ele não precisa da sua adoração. Quem precisa é você. Ele não precisa da sua oferta. Quem precisa ofertar é você. E da mesma forma, meus irmãos, com relação a tudo isso que nós estamos falando, é para o nosso próprio bem. Vai adorar, vai ter momento de proximidade, vai ter momento de intimidade com Ele. E deixa que Ele vai fazendo com você aquilo que Ele tem feito comigo e com cada um de nós no decorrer da vida. Esteja atento ao ensino dele. Irmãos, dificilmente Ele vai ficar falando com você quando você não o busca, porque Ele quer realmente que você o busque, e que você tenha prazer nisso, que não seja simplesmente um ato ritual, um sinal da cruz 6 horas da tarde para Ele, mas que seja um momento de intimidade real com Ele, que você percebe, Ele está aqui, Ele, Deus Todo-Poderoso, se abaixou aqui para limpar essa sujeirinha em mim, para me livrar desse problema, para que eu seja perfeito, para que Ele possa me usar nesses dias. O Pai continua olhando para a terra, procurando quem está em condição de ser usado por Ele. Então, querido, se permita isso. O meu apelo nessa noite para cada um de vocês é: cai para dentro na intimidade, seja violento na intimidade. Aproveita, sabe, o tempo que você está vivendo. E alguém botou lá outro dia, né? É só para vocês que, é só para mim ou para vocês também que virou normal a gente dar bom dia agora a partir das 2 horas da tarde, né? Porque antes do coronavírus e depois do coronavírus o mundo se divide. Então antes você dava bom dia de manhã, 6 horas da manhã, agora você dá 2 horas da tarde, porque o pessoal está em casa, né? Aí fica na televisão até de madrugada, levanta a qualquer hora. Começa a buscar o Senhor pela manhã, bem cedinho. Você não tem o horário da torre depois? Tem, faz a mais. Não estou falando para você remanejar, não. Vai buscar mais, sabe? Vá com sede ao pote. E deixa Ele aperfeiçoar você nesses dias. Tem muita coisa boa que Ele quer tocar na sua vida. Toque a Ele. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor se preocupa conosco, porque cuida da nossa santidade e porque o Senhor está nos aperfeiçoando, porque o Senhor começou uma obra nas nossas vidas e vai continuar até o grande dia do nosso encontro contigo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos agora fazer o que Pedro fez. Nós entregamos uma permissão ao Senhor. Vem, Pai. Vem e lava onde o Senhor quiser, meu Pai, e arruma cada unha encravada da nossa vida espiritual. Nós temos orado ao Senhor, Pai, para que esse tempo em família que muitos estão passando,
seja um tempo de cura, de amadurecimento, de santificação dos relacionamentos. Nós pedimos isso nesse momento, meu Pai. Vem lavar aonde o Senhor quiser, aonde tiver uma sujeira, meu Pai, vem mostrar, meu Deus, e vem nos corrigir. Em nome de Jesus, que cada um de nós seja santificado, que esses dias em que o mundo passa por provação, nós sejamos, meu Pai, tratados pelo Senhor, curados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, lavados pelo Senhor, aperfeiçoados pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado aí a participação de cada um de vocês, o compartilhar do link desse culto, e que o Senhor dê a cada família uma semana vitoriosa, uma semana cheia da presença dEle, da direção dEle. E lembrando, amanhã nós estaremos divulgando nas redes, no WhatsApp da igreja, o áudio da nossa Noite da Força. Na terça-feira temos o nosso culto com as crianças, também online, nesses mesmos canais. E na quarta-feira temos outra dose dessa aqui, culto para os adultos e crianças, ministração da palavra e adoração ao Senhor. Espero por vocês. Deus abençoe cada um de vocês.